Olá, estudantes da terceira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar sobre regimento escolar e regulamento geral do aluno, né? Vamos falar sobre trabalho pedagógico, né? A organização do trabalho pedagógico, um assunto muito importante, né, que influencia na vida, né, dos alunos e alunas, dos professores, da equipe diretiva, da equipe pedagógica, dos técnicos administrativos, agente educacional, enfim, de toda a comunidade escolar. Olha aqui, né, o nosso objetivo: contribuir com ações colaborativas para a efetivação da organização do trabalho pedagógico e didático pedagógico. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Já vimos sobre o regimento escolar, a importância, né, de você conhecer o regimento escolar, de você fazer a leitura do regimento escolar, você, os seus pais responsáveis, e assim conhecer os seus direitos e deveres. Agora nós vamos falar sobre um assunto importante dentro do regimento: a organização do trabalho pedagógico, voltado para ações colaborativas, pensando em um colégio como um todo. Então esse trabalho pedagógico vai envolver professores, pedagogos, pedagogas, equipe diretiva, alunos, pais, responsáveis, ou seja, toda a escola, né, funcionando aí como um corpo, né? A gente imagina a escola como um corpo humano e cada colegiado um órgão desse corpo que precisa ter um trabalho pedagógico e didático em sintonia, funcionando bem, para que esse corpo, essa instituição que é a escola, funcione tão bem também, né? Então vamos lá juntos, pessoal. As instituições, elas não são só feitas de normas, né? Elas precisam ter funções e atribuições específicas. Então cada segmento da escola tem as suas funções, tem as suas atribuições e elas ocorrem, elas precisam ser especificadas para cada um e que elas ocorram da melhor maneira possível. Cada um e cada uma tem um papel a desempenhar, tem os seus direitos, tem os seus deveres. O regimento escolar, ele, portanto, vai, né, especificar qual a responsabilidade de cada um, de cada uma na escola. Isso de qualquer segmento escolar deve estar contemplado dentro do regimento. O papel do aluno, o papel dos pais e responsáveis, da direção, da equipe pedagógica, da equipe gestora, agentes, todos eles devem estar com as suas funções claras e especificadas para que assim a gente possa, né, exigir o cumprimento dessas funções para todos, né, os seus direitos e os seus deveres. O trabalho pedagógico, ele compreende, portanto, todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais em exercícios na instituição de ensino para a realização, a efetivação do processo educativo escolar. Então, é uma gama de ações que todos os profissionais devem estar atrelados para que a gente tenha êxito nesse processo educativo escolar, né? E ele é organizado por meio da equipe gestora. Quem é a equipe gestora? A direção geral, a direção cívico-militar, a direção auxiliar e a equipe pedagógica. Esta é a equipe gestora do teu colégio. A equipe docente, os monitores, o agente educacional 1 e o agente educacional 2. Trabalhadores contratados terceirizados e órgãos colegiados de representação da comunidade escolar. Anotem aí, né, quais são esses órgãos colegiados: conselho escolar, conselho de classe, associação de pais, mestres e funcionários, ou outra denominação, né, que é a sociedade civil constituída pela comunidade escolar, o Grêmio Estudantil. Então são eles que vão compor, né, essa equipe que organiza o trabalho pedagógico. É claro, você sabe disso, né? E a gente sempre lembra, existe uma legislação educacional do Estado do Paraná, existe uma legislação educacional brasileira que rege esse trabalho pedagógico, né? Um ordenamento jurídico sobre essas relações. Então a escola, a partir do entendimento dessa legislação, ela trabalha dentro da unidade escolar para que sejam respeitados todos os preceitos da educação paranaense e da educação do Brasil, tá?
A organização didático-pedagógica é entendida como um conjunto de decisões coletivas. E a gente vem trabalhando essa questão da gestão democrática entre os colegiados, entre as instituições, né? A tomada de decisões, ela acontece a partir de uma conversa com os segmentos. Ela é necessária a realização dessas atividades escolares que viabilizam o processo de ensino-aprendizagem. Olha o quanto isso é importante, né? Portanto, pessoal, essa organização democrática no âmbito escolar, ela vai se caracterizar pela participação e pela corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas para a elaboração, implementação e acompanhamento do projeto político pedagógico da escola, um documento importantíssimo construído a várias mãos. Os segmentos contribuem com essa construção, ele tem que ser validado pela Secretaria de Educação e é ele que vai, então, nortear, né, as decisões, as orientações, as tomadas de decisões que ocorrem dentro da escola. E agora eu convido você a fazer uma atividade. Qual a importância do trabalho pedagógico dentro da escola? Vamos responder a atividade e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Qual a importância do trabalho pedagógico dentro da escola, né? Ele compreende, o trabalho pedagógico, todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais em exercício da instituição de ensino para a realização do processo educativo escolar. Então, está aí a importância do trabalho pedagógico, né? Sobre a equipe gestora, o que compete à equipe gestora? Compete à direção cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e a responsabilidade pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse, né? Esse patrimônio todo ele é organizado, ele tem um número de identificação. Quando a direção toma posse, ela se responsabiliza pelo patrimônio, além, é claro, de fazer cumprir a legislação que compete às relações de educação. Zelar pela disciplina da escola, pela ordem, pelo cumprimento da justiça, de acordo com as normas. Planejar, organizar e coordenar o apoio às atividades de ensino. Promover, de forma dinâmica, a integração da instituição de ensino com a comunidade escolar e local. Exigir o uso correto do uniforme. Então, são algumas competências da direção de ensino, né? Formada pelo diretor-geral, pelo diretor cívico-militar, pelo diretor auxiliar. É importante que fique claro, né, essas obrigações para que ela possa exercer o seu direito e o cumprimento das suas obrigações, inclusive aí com relação a exigir o uso do uniforme escolar. Quanto à equipe pedagógica, né? Intervir, participar junto à direção na organização do trabalho pedagógico, no sentido de realizar a função social e as especificidades da educação. Acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes com o uso das plataformas digitais educacionais. Você, a sua turma, com certeza tem um pedagogo responsável que acompanha durante todo o ano letivo o seu desenvolvimento escolar, né? Ele faz isso através das plataformas digitais, através do RC Online, pelo qual ele tem acesso, consegue verificar o número de presenças, ausências, o teu rendimento nas avaliações. Então vejam a importância do trabalho da equipe pedagógica, né? Coordenar o processo democrático de representação docente e discente de cada turma, né? Todas as salas de aula têm um professor representante, tem ali uma dupla de alunos representantes para estabelecer um diálogo mais próximo, acompanhar quais são as demandas da turma, intervir quando necessário e reportar isso à equipe pedagógica. Olha só a equipe docente, né? Além de lecionar a sua disciplina, os professores e professoras vão identificar e atuar sobre atos de indisciplina escolar, incluir as atividades nas plataformas digitais, né? Quando instituídas pela SEED, pela Secretaria do Estado de Educação, na sua disciplina e promover a cultura da educação em direitos humanos e da diversidade. Isso compete a todos os professores e professoras, né? Trabalhar temas ligados à diversidade, trabalhar temas ligados ao direito humano, à educação ambiental, à educação, né, financeira. Então isso é uma competência e habilidades que todos os professores podem trabalhar, não é? Aqui os agentes educacionais. Os agentes educacionais 1 atuam nos serviços de conservação, manutenção e alimentação escolar, né? Ali as pessoas que trabalham com a merenda escolar. Enquanto os agentes educacionais 2 são aqueles que trabalham nas bibliotecas, laboratórios e serviços administrativos da escola, como por exemplo a secretaria. Então todas essas pessoas, agentes educacionais 1, 2, conselhos, né? A própria equipe gestora, pedagógica, docente, todos são importantes para o bom funcionamento do colégio. Aqui os pais são responsáveis, né? A acompanhar e supervisionar os filhos no resultado das avaliações e desempenho avaliativo. Serem respeitados nas condições de pais ou responsáveis que estão interessados no processo educacional desenvolvido na instituição de ensino.
terem acesso ao aplicativo Escola Paraná para o acompanhamento de conteúdos e informações do estudante. É muito importante que seus pais ou responsáveis tenham acesso ao aplicativo Escola Paraná, pois ali ele pode acompanhar parte da rotina escolar dos filhos e daqueles que estão sob sua responsabilidade. Os colegiados, né, pessoal? Então são os segmentos organizados, legalmente instituídos, regidos por um instituto, que tem um regulamento próprio, e eles atuam no diálogo, na tomada de decisão coletiva, na gestão democrática. São eles, né, o Conselho Escolar, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, ou outra denominação que a sociedade civil dê, né, para essa associação, o próprio Grêmio Estudantil. Então são os colegiados que atuam dentro da escola de forma dialógica, democrática, visando sempre o bom desenvolvimento da educação, né? Eles também contribuem no processo de ensino-aprendizagem da escola, né? O Grêmio Escolar, o Grêmio Estudantil, no desenvolvimento de atividades, o Conselho Escolar, com as suas funções consultivas, fiscalizadoras, deliberativa, e a própria APMF também, né, contribuindo com o desenvolvimento da educação. Olha aqui, ó, caberá a essas instâncias colegiadas colaborar com a equipe gestora, né, nas medidas pedagógicas, casos como indisciplina, bem como, né, o emprego de recursos financeiros, acompanhar, avaliar e encaminhar a rede de proteção, né, social dos direitos de crianças e adolescentes, quando alguma situação exigir essa indicação, essa avaliação, esse encaminhamento para os órgãos competentes, né? E aqui uma atividade. Vamos lá, pessoal, vou ler para vocês. Quais são os segmentos envolvidos na cultura escolar, na rotina de uma comunidade pedagógica? Como deve ser a relação entre esses segmentos? Responda a atividade, a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Vamos juntos lá, olha só, né? Quais são os segmentos envolvidos na cultura escolar, na rotina de uma comunidade pedagógica e como deve ser a relação entre esses segmentos, né? A escola é formada pela equipe diretiva, pedagógica, corpo docente, discentes, agentes educacionais, pais e responsáveis. E a relação deve ser de respeito, confiança e objetivando a valorização da educação. Galera, olha só, né, nós podemos perceber, né, a importância de cada função dentro de um ambiente escolar, que essas ações fazem parte de um todo, que nós temos uma hierarquia dentro do ambiente escolar e que essa hierarquia deve ser respeitada, e as ações tomadas pelos colegiados, pelas equipes, pelas funções, pelos segmentos, elas devem sempre priorizar o bom desenvolvimento da educação do Estado do Paraná e assim a gente desempenha o nosso papel como cidadãos conscientes. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.